Como é que vocês estão? Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bom, chovendo muito, muito aqui em Salvador. A previsão é de 230 milímetros durante 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo, segunda. E dando glória a Deus por isso, né? Tudo é baseado na vontade dele, tudo é permissão dele. Palavra de hoje: filho ou criatura. Vai doer, como diz um grande pastor, um maravilhoso pastor, mas vai sarar. E é bom que vocês aprendam isso, porque grande parte dos pastores falam hoje que as palavras que são colocadas dentro de algumas igrejas são só palavras de amor, palavras de carinho. Deus é amor, mas em primeiro lugar ele é justiça. E quando o pai repreende e diz um não, o não também é amor. A repreensão também daquilo que é errado também é amor. Mas antes de tudo, para ser um pai, ele tem que ter filhos. Lembra da palavra do começo? Filho ou criatura. Vamos lá. Em Gálatas 3:26, o que é que diz? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele chama Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos para a segunda palavra para vocês entenderem. Vamos voltar aqui. 1 João 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Voltando para que vocês entendam. 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bom, quando eu falei que ia doer, vai doer, mas vai sarar, porque o meu intuito é justamente não só levar essa palavra para as pessoas que já conhecem, pelo contrário, é justamente para aquelas que não conhecem a palavra. Quem está me acompanhando no canal sabe que eu falo justamente dos meus erros. Eu não quero mais saber do erro de ninguém, não quero mais apontar ninguém, eu não quero falar nome de ninguém, nem daqueles que acertam. Eu não quero mais cogitar nomes aqui no canal. Então tudo, se for erro ou se for acerto, é baseado na minha pessoa. Então, provavelmente seja mais erros para que a gente não erre mais, para que eu não erre mais, e leve isso também para vocês. Onde eu falei que iria doer, mas iria sarar. Nem todos são filhos. Infelizmente, nem todos são filhos. Alguns são só criaturas. O que é que ele dá direito, meu irmão, de falar isso? Quando ele diz aqui em João 1:12. Nem todos são filhos. Para você, vamos lá no mundo natural, quando ele fala aqui, né? Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E no 3 ele fala, os quais não nasceram por descendência natural. O natural seria o filho. Eu sou filho de Deusenice. Isso não me dá o direito de ser filho de Deus. Por quê? Porque eu não o aceitei ainda. E é palavra dele, não é minha. Tá aqui, ó. Não tô lendo outro livro qualquer, não. Esse é a Bíblia. É o que nos conduz para a vida eterna com Jesus. E ele diz que nem todos são filhos. Quando serei filho, quando aceitar ele como Senhor e Salvador da vida de vocês, das nossas vidas, quando mudar os nossos aspectos, quando deixar com que o Espírito Santo entre em nosso coração e faça morada. Enquanto isso não for feito, vamos viver no mundo. E porque mesmo sendo filho natural, ele nos promove e nos dá direito a isso. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo como Senhor e Salvador, ou com Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas,
a gente muda os nossos aspectos, a gente muda a nossa visão, nós fazemos com que o Espírito Santo não se entristeça. Como? Guardando os seus mandamentos. Não adianta, até mesmo porque o bonzinho não herdará o reino. Isso é conversa para outro vídeo. Mas os bonzinhos, aquelas pessoas maravilhosas e tal, se não aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, mesmo sendo bom, não herdará o reino dos céus. A pessoa ser boa, isso é muito normal. Estar na presença do Senhor vai causar diferenças. Sabe por quê? Porque nesse mundo aqui, nós não seremos aceitos por todas as pessoas. Essa é a diferença. Essa diferença nos dá o direito de ser filho de Deus. Por quê? Porque, lembra, nesse mundo natural, nós temos pais e mães, corretos? Correto? Então, assim, há situações nas nossas casas em que devemos seguir nosso pai e nossa mãe. E pela Bíblia também me diz, quem honra pai e mãe, suas vidas, seus dias serão acrescentados na terra. Isso é um mandamento do próprio Pai. Mas existem outras coisas para que sejamos também filhos dele. Que continuemos na presença dele. Que ele tenha prazer em nos conceder sermos filhos dele. Seremos tratados de outra forma. Coisas virão. Guerras virão, com certeza. Com certeza. Problemas virão, porque esse mundo, o príncipe desse mundo, aqui mundo jaz do maligno. Então essa é a diferença. Você, mediante toda essa situação, toda essa palavra, que é uma palavra forte, mas é uma palavra que tem que ser dita, mediante isso, vamos orar, né? Pedir para que Deus faça a gente compreender onde ser filhos, como ser filhos, para que Ele se alegre, né, no presente que Ele nos deu, que é a nossa vida, ok? Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mais um dia, mais um vídeo, para que o Senhor me use, meu Deus, e use as pessoas que vão compartilhar este vídeo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma palavra forte, mas é uma palavra real, Senhor, é uma palavra verdadeira. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensine, Senhor, a ser filhos, meu Deus, a fazer de tudo para te agradar, para sentar ao teu lado, na tua mesa, Senhor, em nome de Jesus, que nós consigamos, Senhor, viver a vida eterna contigo, sendo verdadeiros filhos obedientes, filhos que vieram, Senhor, para servir, para seguir os passos de Cristo, Senhor, para seguir os passos daquele primogênito, daquele único filho que veio aqui para nos salvar, jogar todos os pecados, Senhor, no mar do esquecimento, fazer com que todos os nossos erros tenham sido apagados como um quadro, Senhor, de giz, em que se apaga, em que o Senhor não se lembra mais, e que o Senhor, Pai, verdadeiramente ama esses filhos a quem realmente te concedeu o lugar de pai na vida de cada um. Que assim seja conosco, em nome de Jesus. Pois bem, espero que a gente aprenda junto. Não estou aqui, vocês perceberam, apontando ninguém, apontando erro nenhum. Eu só estou querendo passar para vocês aquilo que em um momento eu errei muito e não preciso entender que alguém tem que errar para dizer que aprendeu na dor. Não, a gente tem isso, né? Não, na verdade, aqueles que me cercam e aqueles que estão me conhecendo através desse vídeo, que não precise chegar ao ponto de errar para entender que Cristo nos quer como Deus nos quer como filhos, assim como Cristo. Que Deus te abençoe. Sei que a palavra de hoje foi dura, mas é assim que a gente aprende. Lembrem-se, Deus nos ama incondicionalmente. Ele não ama o nosso pecado, Ele ama o pecador. Só que para que isso aconteça, Ele quer que a gente se liberte desse mundo de escravidão, desse mundo de libertinagem, desse mundo onde coisas acontecem que não o agrada. E aí sim seremos filhos dele. Que Deus abençoe. Shalom. Tchau, tchau.